Boa tarde, Bruna. É a Vânia, só avisando que eu já iniciei a gravação. Bom treinamento a todos. Tá certo, Vânia. Muito obrigada. Mais uma vez eu vou reforçar, a gente está com uma sala bem cheia, tá? Então, eu vou pedir que todos mantenham os microfones sempre fechados, tá? Para a gente manter a ordem e conseguir esclarecer todas as dúvidas. Quem tiver dúvida e quiser ir mandando no chat, pode mandar enquanto eu estiver falando. Aí, no final também, a gente vai abrir aí um momento para tirar a dúvida de quem tiver com mais questões, mas eu acho que o mais importante nesse momento é a gente organizar aí a nossa dinâmica. Eu sou a Bruna, eu vou estar participando com vocês dessa sessão de treinamento aqui hoje, tá? Eu venho aqui compartilhar com vocês um pouquinho desse sistema que é o MOVE. Então, eu vou falar, eu sei que temos nessa sala aqui a gente tem pessoas que já usam o MOVE, a gente tem pessoas que vão conhecer o MOVE hoje pela primeira vez. Então, eu vou tentar falar com todo mundo para deixar todo mundo na mesma página, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Só um segundo. Pronto. Então, aqui vamos falar um pouquinho sobre o MOVE SP, tá? Que é o nosso sistema integrado de mobilidade e gestão. Então, para quem já conhece, eu vou só refrescar um pouquinho os conceitos. Para quem está aqui pela primeira vez, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês do que é essa plataforma, né? Que a gente chama de Minha Área, que é esse grande guarda-chuva com vários sistemas embaixo dele, né? Então, você entra no Minha Área e lá dentro você tem O senhor tem diversos. som, Daniel? O senhor tem Pessoal, peço som? que todos mantenham os microfones fechados, tá? E você abriu o microfone, cara? Vamos para fechar o microfone. Pessoal, todos com o microfone fechado, por favor, para a Bruna poder começar o treinamento. Pronto, vocês me ouvem, né? Então tá bom. Então vamos lá. Então, o Minha Área, ele é esse grande guarda-chuva, né? Você entra lá, você vê o SEI, você vê o SOU, você vê, às vezes, e entre esses muitos sistemas vocês vão ver o MOVE, tá? E por que que a gente propõe o uso dessa plataforma Minha Área? Porque eu consigo centralizar todos as atividades, né? Todos os processos em um lugar só, que é rastreável. Eu consigo manter os meus dados protegidos. Vocês vão notar que a gente faz o login com o usuário do GovBR, então, que é um usuário aí que vocês, um login que vocês já conhecem, que vocês já trabalham aí, né? Já estão acostumados a usar até para outras coisas fora do trabalho. Então, a gente sabe o quanto é seguro o login através do GovBR. E aí, a parte que eu mais gosto de falar, que é a integração com outros sistemas, né? Bruna, o que é integração? O que isso ajuda na minha vida? Ajuda sim, que quando a gente tem integração, o sistema consegue automatizar e unificar informações. Então, por exemplo, se eu estou cadastrando um veículo, quando eu tenho uma integração com o Detran, o que acontece? Ele já valida essa informação da placa, do chassi, do Renavan, entre outras informações relevantes, estão corretas. Então, sempre que eu falo integração, é um recurso de agilidade aí no dia a dia de vocês, né? Que o sistema já faz essa busca e essa validação de dados. Então, é por isso que o MOVE está dentro do Minha Área, porque o Minha Área aí é uma resolução aqui do Estado para ser usado. E como é que a gente entra no Minha Área? Como é que a gente entra no Minha Área, né? Como é que a gente faz o acesso? Aqui por esse link, né, que é o plataforma SP, e aí eu clico aqui em entrar com o GovBR, que é o que eu estava conversando com vocês agora, que a gente vai sempre a fazer o acesso com o GovBR, sempre fazer o acesso com o nosso CPF, que a gente já conhece aí essa carinha aqui, né, do GovBR. Então,
quando você preenche aqui o seu CPF, a sua senha, você consegue se logar. Alguns servidores às vezes me questionam, né? Falam, Bruna, eu não queria usar o meu CPF, eu queria usar o meu e-mail funcional para fazer o login. É possível? Não, não é possível, tá? Porque e-mail funcional a gente tem vários ao longo da vida, né? CPF a gente só tem um. Então, para manter esse cadeado de segurança que o Gov oferece para gente, eu preciso trabalhar com CPF, né? E aí, às vezes, o usuário, o servidor também se preocupa. Ele fala, Bruna, mas não queria minhas informações pessoais misturada com as minhas informações do trabalho, né? Eu uso o GovBR para fazer login no banco, no imposto de renda. Por que que eu preciso usar ele aqui no trabalho também? E aí, esse é um momento que eu tranquilizo o servidor. Eu falo, olha, suas informações pessoais não se misturam com as suas informações pessoais, né? Fica separado, porque o Gov, ele funciona como uma catraca, né? Então, pensa na catraca da biblioteca. A catraca permite que você entre, mas ela não retém nenhuma informação. E é assim que funciona o Gov, tá? Ele é só a portaria, o cara crachá que autoriza que você entre no sistema. As informações de vocês, pessoais e profissionais, não vão ser, não estão inseguras, a gente não vai ter nenhum problema nesse sentido. Então, uma vez que você fez o login aqui com o seu CPF e senha, a primeira página que vocês vão ver é essa daqui, ó, com o portal de serviços do servidor. E aí vai ter servidor que vai ver mais ícones, tem servidor que vai ver menos ícones, né? Então, aqui vão ter diversas configurações. Por quê? Porque o servidor, ele vai ver o que está pertinente no acesso dele, né? Então, um outro servidor que acesse a minha área, que não trabalha com frota, que não trabalha com mobilidade, ele não vai ver o MOV, né? Quem vai ver o MOV é quem trabalha com a mobilidade. E assim o sistema vai permitindo que você visualize apenas o que está dentro do seu arcabouço, da sua alçada ali de atuação, igual na vida, né? A gente tem o nosso cargo, a nossa hierarquia, que permite que a gente atue ali de um tanto a um tanto, mas a gente não pode atuar fora disso. O sistema tenta trazer essa realidade. Então, se você tem um perfil configurado com hierarquia X, você vai ver os seus sistemas, as suas coisinhas todas de acordo com o seu sistema. Eu estou vendo que tem um pessoal levantando a mão. Como a gente está com uma sala muito grande, eu não vou dar a palavra para vocês agora, tá? Eu vou pedir que vocês mandem as suas dúvidas no chat. E aí, no final da nossa sessão, eu vou esclarecer todas as dúvidas que estão aqui por escrito no chat, tá bom? É só uma medida, porque a nossa sala é muito grande, eu não vou conseguir dar a voz para todos vocês, tá? Mas podem mandar, que eu garanto que a gente vai responder todas as questões. Então, dando continuidade aqui, você põe lá o seu CPF, a sua senha, faz o login. A primeira carinha que vocês vão ver é essa daqui. E aí, quando você clica aqui em Meus Sistemas, que é onde vai estar o nosso MOV, você vai ver todos os sistemas que vocês têm acesso. Aqui vocês estão vendo o meu sistema, né? Então, é a configuração do meu perfil. Então, tem coisas aqui que vocês não vão ter, mas que eu tenho. Então, mas vamos focar especificamente na Secretaria de Governo Digital, que é onde vocês vão encontrar o MOV SP, que é o que a gente vai falar aqui hoje, tá? Então, uma vez que você clica no MOV, hoje eu vou falar especificamente das funções de cadastro de unidade frotista, então, de subfrota, de órgão detentor e essas coisinhas, tá? Então, eu vou falar especificamente disso. O nosso sistema, ele tem funcionalidades que algumas pessoas dessa sala já usam, como o DMCC, como o fluxo de arrolamento. Então, eu não vou falar disso aqui hoje. Se vocês sentirem que vale a gente ter uma sessão no futuro, que a gente aprofunde esses temas, resgate esses temas, manifesta o seu interesse aqui no chat, que aí, de repente, eu e a Vânia, a gente consegue organizar uma sessão para falar, reciclar um pouco desse conhecimento, até porque tem muita mudança, né? Às vezes tem gente nova que não pegou a sessão anterior. Então, manifeste o seu interesse aqui no chat, e aí, em cima disso, eu e a Vânia, a gente discute se tem espaço para uma outra sessão falando desses temas, né? DMCC, arrolamento, entre outros. O que eu trago para vocês hoje, de novo, é essa parte dos cadastros da unidade frotista, tá? E aí, por onde a gente começa? Eu vou mostrar para vocês a árvore geral, tá? De um veículo. Qual que é a localização e como é que você vai cadastrar ele dentro do sistema. Então, assim, um veículo tem que, obrigatoriamente,
estar atrelado a uma secretaria e a uma unidade frotista, tá? Dentro da unidade frotista, eu posso ter diversas subfrotas, tá? Então, a partir daí, da subfrota, do órgão detentor e da garagem, é opcional, tá? Quando eu tiver uma estrutura muito grande, aqui no meu exemplo, eu usei a estrutura da Secretaria de Segurança Pública, que é uma estrutura muito grande. Então, para simplificar esse exemplo para vocês, né? Então, como é que funciona na Secretaria de Segurança Pública, que é a nossa secretaria? Ela vai ter diversas unidades frotistas. Aqui eu usei um dos exemplos, que seria a Delegacia Geral de Polícia, né? É um afunilamento. E aí, dentro da Delegacia Geral de Polícia, eu tenho diversas delegacias regionais. E cada uma delas pode representar uma subfrota, né? Às vezes, dentro de Bruna, uma não tá rodando sua tela, viu? Não sei se você mudou de tela. Vocês estão vendo o quê? A tela Ah, principal, o portal Minha Área, só. estranho, estranho, estranho. Deixa eu tirar, então, tá? O compartilhamento e voltar. Pode ter sido alguma coisa da gravação, né? Vamos ver. Se agora vocês veem. Estava no slide 3, parado no slide 3. Tá. Então, a gente... Meu computador tá meio rebelde hoje, mas eu já alcanço vocês, tá? Aí, pronto, slide 3. Então, aqui eu vou mostrar para vocês o slide 4. Assim que ele me permitir. Será que é porque a sala tá muito cheia que ele fica dando essa travadinha? Aqui o slide 7. Vocês estão vendo que é uma tabela? Pode fazer só o joinha que eu enxergo. Perfeito. Então tá bom. Então vamos passinho para trás aqui na nossa tabela, tá? Então vamos lá. Então, quando eu estou falando dos cadastros possíveis, né, eu trouxe aqui o exemplo da Secretaria de Segurança Pública, né, que é um exemplo que fica fácil de todos nós entendermos. Então, a Secretaria e a Unidade Frotista é obrigatório para qualquer registro de veículo, tá? Isso é o nosso cerne, a base da nossa organização. Subfrota, órgão detentor e garagem são níveis de afunilamento que vai depender do tamanho da sua estrutura. Então, aqui eu trouxe um exemplo que é da Secretaria de Segurança Pública, porque ela é muito grande, né? É uma árvore de complexidade muito grande, ajuda vocês a entenderem. Então, nem toda entidade, nem toda secretaria, nem todo órgão vai usar todos esses níveis de cadastro, né? De subfrota, de órgão detentor e de garagem. Mas se a sua unidade for grande e você puder utilizar desse recurso, o sistema disponibiliza. Falando assim, fica meio solto, eu vou passar nível a nível para a gente passar nos detalhes, que aí eu acho que fica um pouquinho mais claro, né? Então, aqui dentro do menu, vocês estão vendo aqui, né? Eu tenho as listas. Antes de iniciar no detalhe, eu vou passar a palavra para a nossa líder técnica, Marcela. Boa tarde, Marcela. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Só para avisar aqui, porque tá aparecendo aqui recorrente no chat, o pessoal que não está conseguindo achar o móvel ali no Minha Área, mas só para garantir para vocês que a gente vai passar aqui durante o treinamento sobre as orientações de como criar as permissões, tá? Então, ali naqueles primeiros slides que a Bruna estava mostrando o acesso através do Minha Área, era já com a premissa que o usuário está criado. Então, só para sossegar aqui, apaziguar, que eu estou vendo que vocês estão mandando essa pergunta aqui no chat. Perfeito. Então, é isso mesmo que a Marcela falou, tá? Se você entrou na Minha Área e você não viu o móvel lá, é porque o seu perfil ainda não está configurado. E como eu falei, você só vê o que está pertinente ao seu perfil. Eu vou passar por todas as etapas aqui e no final vocês vão ter acesso a como solicitar o perfil certinho, tá? Então, lá no final vai ficar tudo mais claro para todos vocês. Vamos falar aqui, a princípio, de como a gente faz a criação da subfrota, tá? E aí, nesse primeiro momento, vamos dar uma olhadinha no que a gente vê nessa tela desse print do sistema que eu mostrei, tá? Eu estou aqui na minha seção de listas, que eu acesso aqui quando eu clico nessas listrinhas, né, horizontais. E aí ele traz para mim aqui
Ô, Bru, não tá atualizando a sua tela. Se ainda tá no slide Então, da tela criação do 4 ainda. subfrota. Então, pera aí que eu vou fazer um negócio diferente, Marcela. Pessoal, acho que só reforçando aqui para ter um pouco de paciência, porque a gente tá em um chat bem grande aqui, tá? Então, Ah, eu tá. acho Então, pede que pra ela isso falar está mesmo. gerando aqui as dificuldades técnicas aqui na hora de compartilhar a tela. Só Eu acho que sim pede pra ela falar mesmo. a tela que ela tá, que a gente pula pro lado. Agora Ok? vocês estão vendo? Eu estou na primeira tela, né? No Move SP. Você está no cadastro de unidade frotista, pelo menos para mim, na tabela. Perfeito. Essa é a ideia. Então, vamos para o próximo, que é aqui a nossa telinha de como que o que o sistema vai me mostrar, né? Então, vamos retomar. Então, vamos lá. Quando você entra no sistema, ele vai te jogar aqui, ó, na casinha, que é a página inicial. Aí, para que você veja isso aqui que eu estou mostrando, que são as listas, você clica aqui nos três, nesse ícone aqui, ele traz você para as listas, e eu vou falar especificamente dessa parte aqui, tá vendo, ó? Cadastro de unidade frotista. Então, eu vou falar da subfrota, do órgão detentor e da garagem, tá? Lembrando que todos esses menus aparecem para mim porque eu tenho um super perfil, né? Para poder treinar vocês, eu preciso ver tudo de tudo. Mas provavelmente, quando vocês tiverem o acesso de vocês, vocês vão ver menos menus, que é o quê? Só o que está ali dentro do universo ali da sua subfrota, tá? Uma coisa que eu vou chamar a atenção para vocês nesses slides é que essa apresentação que eu estou fazendo, ela vai virar um manual, tá? Eu vou transformar ela em PDF e vocês vão ter acesso para poder ajudar aí no dia a dia, né? No começo, às vezes é importante a gente ter um material de consulta. E aí eu quero chamar a atenção para vocês para isso aqui, ó, que é qual perfil tem acesso de edição e de visualização dessa ação. Tá marcado aqui do lado, né? Então, às vezes você fala para mim, Bruna, eu não estou conseguindo cadastrar uma subfrota. E aí, quando eu vou constar o seu perfil, você não é registrador. É por isso, porque você não tem o perfil devido. Então, explicando um pouquinho para vocês como que funciona esse slide que eu montei, que vai ajudar a fortalecer vocês aí quando vocês estiverem fazendo na prática aí o cadastro de todo mundo, tá? Vamos começar falando da subfrota. Então, bem intuitivo, preciso cadastrar uma subfrota. Vocês vêm aqui no cadastro, entra na subfrota. Quando você clica aqui nesse menu de subfrota, ele vai mostrar todas as subfrotas que estão ali dentro do seu universo, do que você pode ver. Tá? Você não vai ver a subfrota da outra secretaria, é a subfrota que está cabível no seu guarda-chuva do seu órgão, da sua secretaria, da sua entidade, tá? No meu caso aqui, que é um ambiente de teste, e é até importante reforçar com vocês, que todas as informações que vocês virem aqui são fictícias, tá? Então, eu não tenho nenhuma informação sensível de LGPD, porque é tudo massa de teste. Então, no exemplo que eu trouxe aqui, eu só visualizo uma subfrota, né? Que é essa 077 aqui. Para criar uma nova, a gente clica no botão de cadastrar subfrota, preenche todas as informações aqui do formulário, né? Ele abre essa nova aba. Percebam que a secretaria e a unidade frotista já veio pré-preenchida. Por quê? Porque eu só posso criar uma subfrota dentro do universo que eu habito, né? Dentro da minha secretaria, dentro da minha unidade frotista, tá? Complementando aqui a informação do código da subfrota, que é o código aí que já existe no órgão de vocês, tá? O nome da subfrota, que é obrigatório. O dirigente da subfrota, que precisa ser informado aqui. E aí eu levanto a bandeira e reforço que esse dirigente de subfrota, aqui, é só para informação, tá? Ele não dá um acesso, ele não autoriza edição, nada disso. Aqui é só campo de informações, né? Então, você preenche todas as questões, põe o endereço, põe o e-mail da pessoa, né, responsável, o telefone se quiser, enfim, tudo que vocês precisarem e for pertinente, inclusive, se quiser anexar um documento, é possível, tá? E aí, finalizando, vocês clicam em salvar. Sempre que vocês clicarem em salvar, o sistema vai exibir uma mensagem de sucesso, né? Que esse cadastro foi criado.
E também, aí aqui eu já demonstro uma ferramenta para vocês, que é esse log, eu chamo log, né? Mas é um histórico, né? Esse histórico de atividades. Então, aqui ele mostra, ó, que eu, a Bruna, criei esse campo aqui no dia 26, com esse código, né? Com esse nome, com essa secretaria. Se vier uma outra pessoa inativar essa subfrota, ou editar, ou alterar, a informação vai ficar aqui, ó, nesse histórico de atividades. Então, ajuda bastante a gente, né? Porque se eu venho aqui e eu inativo, eu falo, estou inativando porque era de uma delegacia que foi unificada com outra unidade, então não vai existir mais. Então, quando outra pessoa vier consultar por que essa subfrota está inativada, ela vai ver o histórico aqui, né? Então, ela vai entender direitinho o processo e o fluxo que foi seguido. Ajuda bastante a gente, né? Porque a gente aí às vezes tem, né, o servidor que muda de unidade, fica de recesso, se afasta. Então, quando eu tenho todas as informações centralizadas aqui, a gente ganha agilidade aí dentro do sistema. Então, é assim que a gente cria uma subfrota, tá? Da mesma forma que é possível criar, é possível inativar uma subfrota. Lembrem-se, dentro do sistema a gente nunca deleta, né? Eu vou deletar essa subfrota porque esse hospital foi fechado, então não precisa existir mais essa subfrota. Não é, o conceito nunca é deletar, é sempre inativar. Porque quando eu deleto, eu perco o histórico. Quando eu inativo, ela fica indisponível, mas eu continuo vendo lá quais veículos passaram por ela, quando ela foi criada e quando ela foi inativada, tá? Então, reforçar esse conceito com vocês. Dentro do móvel, a gente nunca deleta, a gente nunca exclui, a gente inativa, tá? E aí, como é que você vai inativar? Bem fácil. Clica aqui no código da subfrota, confere direitinho se é essa mesmo que você quer inativar, clica no botãozinho de inativar, ele vai pedir que você justifique o motivo da sua inativação, e aí aqui é aquela história, né? Vamos tentar ser o mais detalhista possível, para ter um histórico ali, que qualquer pessoa que entre e leia, entenda a razão da inativação dessa subfrota. Aí você informa o motivo, clique em inativar, pronto, essa subfrota está inativa. Bruno, eu queria inativar uma subfrota, mas não está aparecendo esse botão para mim. Provavelmente porque você não tem autorização, porque o seu perfil não permite, tá? Que você inative essa subfrota. Então, quando você tentar executar uma ação no sistema e o sistema não permitir, normalmente o problema não é na subfrota que você está tentando mexer, no veículo que você está tentando mexer. Às vezes é o seu perfil que não tem todas as autorizações que você precisa para trabalhar, tá? Por isso que eu vou bater bastante nessa tecla de perfil e no final aqui da nossa conversa eu vou mostrar para vocês como é que vocês pedem o perfil atualizado. Então, aqui como que inativa e como reativar também bem parecido, tá? A gente clica aqui no ID da subfrota, verifico se é essa mesma, clico no botão reativar, justifico aqui o motivo da minha reativação e confirmo, tá? Então, assim que se cria uma subfrota, diretamente aqui dentro do cadastro de subfrota, certo? Certo. Então, agora eu vou para o próximo nível do meu funil, né? Dentro de uma subfrota, eu posso ter mais de um órgão detentor, tá? Então, no nosso exemplo ali de saúde, né, do hospital. Então, eu tenho a ala da oncologia. A ala da oncologia é uma subfrota. E aí eu tenho diferentes órgãos detentores, né? Às vezes eu tenho na minha ala de oncologia, a minha frota, o meu órgão detentor que cuida das ambulâncias, eu tenho aqui na minha oncologia o meu órgão detentor que cuida dos veículos oficiais para traslado, né? São órgãos detentores diferentes dentro de uma mesma subfrota, né? Então, como é que eu faço o cadastro desse órgão detentor? A gente começa a partir da subfrota, tá? Então, esse órgão detentor, vai ter que estar debaixo do guarda-chuva de qual subfrota? Aqui no meu exemplo, é a subfrota 1. Então, eu clico aqui nela. Quando eu clico nela, ele me abre aqui os detalhes, né? A gente já viu essa carinha. E, além disso, eu tenho essa outra aba, que é a aba que me exibe
todos os órgãos detentores que estão dentro desse guarda-chuva, dessa subfrota, tá? E quando você... E aí aqui você fala, pô, vou criar um. Clica em novo, ele vai permitir que você preencha todas as informações, tá vendo? Cadastrar órgão detentor. Ele mostra todos os órgãos que existem, permite que você clique aqui para cadastrar. Aqui tem todos os campos que você precisa preencher, e aí eu reforço, todos os campos que têm asterisco são obrigatórios. Aqui o campo de dirigente é a mesma lógica que eu informei anteriormente na subfrota, então você informa que quem é o dirigente, mas isso não dá para ele um acesso diferenciado, um perfil diferenciado, tá? É só para efeito de informação dentro do sistema. Então, uma vez que eu informei todas as questões aqui, todos os pontos do meu órgão detentor, eu clico em salvar, ele aparece aqui embaixo na lista de órgãos detentores, tá? Então, aqui você percebe, no momento em que eu clico, ele já vem para cá como ativo, tá? Se por acaso eu precisar inativar, eu preciso clicar nele para que ele seja inativado. Olha lá, aqui no órgão detentor, clico no nome do órgão detentor, seleciono ele para que ele seja inativado e confirmo. Para reativar, bem simples também, aqui direto no nome do órgão detentor. E aqui estão os perfis que têm a prerrogativa, a premissa para reativar ou inativar um órgão detentor. Tá claro, pessoal? Bem simples, né? O processo de garagem é quase igual, tá? Eu vou tentar passar aqui bem rapidinho para vocês não ficarem entediados. Então, como é que eu cadastro uma garagem? A garagem está dentro da hierarquia do órgão detentor, correto? Então, por onde eu começo? Pelo órgão detentor. Eu vou clicar aqui no meu órgão detentor para iniciar o cadastro da garagem. Importante, eu não consigo cadastrar garagens em órgãos que estão inativos, tá? E aqui a lista ela já mostra o órgão, qual que é o status dele, se ele está ativo ou inativo, tá certo? Então, quando eu clico ali no nome, né, do meu órgão detentor, o sistema abre aqui, ó, a abinha do meu órgão detentor. Quando eu venho aqui nas garagens, ele mostra todas as garagens que estão vinculadas a esse órgão detentor. Para criar uma nova garagem, a gente clica em novo, né? Acho que vocês já estão afiados nessa parte aí, né? E aí você preenche aqui as informações da garagem, tá? O nome, o município, a secretaria e a unidade frutista tem que já estar diretamente vinculados com, né? Porque você partiu a criação dele. Então, já tudo vem amarradinho, vinculadinho dentro desse guarda-chuva. Preenche o endereço, preenche as observações de cadastro. Se você quiser anexar alguma imagem, algum documento oficial, aí vai de qual que é a praxe de vocês trabalharem aí na unidade de vocês, tá? Mas o sistema permite que seja anexado, mas não é obrigatório. Se não tiver nenhum anexo, vocês podem seguir com o cadastro normalmente. Para criar uma nova garagem, a gente clica em novo, né? E aí preenche todas as informações e salva. E o sistema exibe aqui uma mensagem de sucesso para quando foi salva. E aqui eu reforço mais uma vez o histórico, né? O histórico que pode ser consultado por qualquer pessoa aí dentro dessa unidade frutista. Não, né? Aí eu vou desculpa passar. te interromper. Imagina, minha linda, já ia passar a palavra para ti. Ah, tá, não, mas é que o pessoal aqui, tem algumas pessoas que estão questionando qual que seria a definição de subfrota, órgão detentor e garagem. Tá. Eu acho que ficou muito rápido, né? Aí, Não. acho que tá no material, não tá? Tá no material, deixa eu só ver se eu tenho aqui, ó. Vamos voltar aqui para o começo, porque eu acho, Marcela, que quando eu mostrei esse slide, nem todo mundo, a minha tela não estava projetada para todo mundo. Isso, perfeito. Então, eu vou agora, vamos repassar aqui esse ponto, né? Então, vamos lá. O que é obrigatório no cadastro de um veículo, tá? A secretaria e a unidade frutista. Isso é obrigatório. Sem isso, você não vai conseguir
atuar de forma nenhuma dentro do móvel, nem criar um novo veículo, tá? Que são esses dois primeiros campos que vocês estão vendo aqui. Quando eu venho para subfrota, órgão detentor e garagem, que é esse meu afunilamento, né? Uma unidade frotista pode ter diversas subfrotas, uma subfrota pode ter mais de um órgão detentor, e um órgão detentor pode ter mais de uma garagem. Então, esses níveis, subfrota, órgão detentor e garagem, são afunilamento para ajudar secretarias muito grandes a gerir a frota delas, né? Porque imagina aqui no exemplo como que eu trouxe, que é da segurança pública. Se eu só tivesse essa quebra de secretaria e unidade frotista, e todos os veículos da Delegacia Geral de Polícia ficassem sob a gestão de uma única pessoa, que é o gestor da unidade frotista, né? Não é viável, ele não consegue fazer essa gestão. Então, para unidades maiores, a gente tem essa possibilidade da quebra. Então, dentro da unidade frotista, eu posso ter diversas subfrotas. Dentro da subfrota, eu posso ter diversos órgãos detentores, e cada órgão detentor pode ter mais de uma garagem. Então, são recursos de afunilamento de gestão. Se a sua unidade não é tão grande, às vezes você nem vai precisar usar todos, né? Às vezes você usa só aí até a subfrota. Mas o que é importante que esteja claro é que o sistema permite, de acordo com o tamanho da sua unidade, que vocês tenham esses níveis de gestão. Ficou claro assim, será? Eu acho que ficava interessante. No material, depois eu mando para vocês, ele com uma coisa mais visual, né? Desse afunilamento que eu falei. Vou melhorar essa tabela aqui para ficar mais marcante para todos, mas eu estou vendo aí o pessoal reagindo que ficou mais claro, né? Então é isso. Então, subfrota, dentro da subfrota eu posso ter mais de um órgão detentor, e dentro do órgão detentor, mais de uma garagem. Vão ter unidades que vão usar todas essas características, todos esses níveis de afunilamento. Agora, uma unidade pequenininha, de uma secretaria menor, mais enxuta, ela só é obrigada a ter a secretaria e a unidade frotista, tá? Então, eu vou dar uma avançada. Peraí. Aqui, para a nossa garagem. Então, aqui eu mostrei na tela, né? A garagem, como que ela é criada, como é que a gente salva essa informação. O sistema sempre exibe uma imagem de cadastro concluído com sucesso. Falando da garagem, é importante entender que não é possível inativar garagens que tenham veículos ativos. Então, se eu tenho um veículo ativo, eu não consigo inativar a garagem, tá? Um veículo rodando, se eu inativo a garagem, ele vai ficar solto, né? Ele não está pertencendo a nenhuma hierarquia. Então, não é possível inativar garagens que tiverem veículos ativos, tá? E para reativar, não é possível reativar uma garagem com registros inativos vinculados. Então, é sempre necessário reativar os registros devidamente. E aqui eu estou mostrando para vocês um resumo, tá? Uma visão final aí do cadastro de um veículo. Então, aqui eu tenho esse veículo 1143, que ele é da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, cuja unidade frotista é aqui a Florestal, Fundação Conservação Florestal do Estado, tá? Percebam que nesse veículo eu tenho os campos subfrota, órgão detentor e garagem, eles não são obrigatórios, tá? Como eu falei para vocês, o obrigatório é só a Secretaria de Unidade Frotista. Mas aqui num cenário em que eu precise cadastrar que a minha Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura tenha subfrotas, tenham órgãos detentores e tenham garagens, é aqui que eu vou fazer essa associação, tá? Então, eu tenho esse veículo aí, o 1143, que eu tô falando aqui, ó, tá vendo? Ele é um veículo ativo, tá? Então, ele é um veículo que está disponível, rodando, tudo certinho. Eu preciso atrelar uma subfrota. Percebam aqui, ó, tenho uma lupinha, que é onde eu faço a busca. Então, eu não vou conseguir atrelar ele a uma subfrota que ainda não exista. Então, a ordem é que primeiro eu cadastro e crio as minhas subfrotas, os meus órgãos detentores e as minhas garagens.
Uma vez que eles estiverem criados, a gente vem aqui no veículo e faz, e atrela, né? E atribui. Então, eu vou dizer que esse veículo agora pertence à subfrota, eu busco aqui, localizo qual. Órgão detentor, eu busco aqui, localizo qual. Garagem, eu busco aqui, localizo e informo. Bruna, mas eu estou buscando aqui a subfrota que eu mesmo criei e não está aparecendo. O que aconteceu? Aí a gente tem que entender se o veículo está na mesma unidade frotista da subfrota que você criou, tá? Se o seu perfil permite que você faça essa edição no veículo, aí são pontos que a gente ajusta, tá? Mas a prerrogativa é, você vem aqui no veículo e consegue atrelar a subfrota, o órgão detentor e a garagem para, de acordo com o que você já criou ali na aba de cadastro de unidade frotista. Então, aqui um resumo final, né, desse nível de funil aí que eu trouxe para vocês. Então, a gente tem a subfrota, que pode ser inativada e reativada pelo DMI e pelo registrador, desde que não tenha veículos ativos associados. Eu tenho o órgão detentor, que também pode ser inativado e reativado pelo DMI ou pelo registrador, desde que não tenha garagens ativas e nem veículos ativos. E a garagem, que é o meu último nível do funil, que pode ser inativada e reativada pelo DMI, pelo perfil registrador, que é um perfil que já existia, né? Então, agora eu estou adicionando essa habilidade, essa capacidade para vocês, registradores, que é fazer o cadastro da subfrota, órgão detentor e garagem, e a gente cria um novo perfil, que é o dirigente da subfrota, que ele pode atuar aqui na garagem e ele pode inativá-la desde que não tenha veículos ativos associados, tá? Falei bastante aqui do cadastro dos veículos, e agora eu queria falar um pouquinho da FCT, da Ficha Cadastral de Tráfego, tá? A Ficha Cadastral de Tráfego, ela é uma funcionalidade, ela é um documento de controle que registra todas as viagens realizadas por um veículo. É mais ou menos igual a nota de trânsito, né? Que um caminhão não pode circular com uma carga se ele não tiver a nota de trânsito indicando que ele está indo de ponto A a ponto B. A mesma coisa aqui para os nossos veículos do Estado, né? Então, eu preciso que seja indicado o trajeto desse veículo oficial aí em um documento oficial, que é a ficha cadastral de tráfego, né? A gente sabe que as unidades, às vezes, elas têm os seus sistemas próprios, às vezes elas fazem tudo no papel, a gente tinha um outro sistema que tinha aí algumas automações dentro do sistema. A ideia é que a partir de agora, a partir de amanhã, que é o início do uso de tudo isso que eu estou falando aqui com vocês, a gente passe a fazer essa ficha dentro do nosso sistema, tá? Que é onde eu consigo centralizar as informações, organizar as informações, tirar relatório, né? É para onde todo mundo da mobilidade está olhando. Então, é onde precisam estar centralizadas as fichas de controle de tráfego. E aí, falando do fluxo, a gente vai ter algumas etapas desse fluxo, mas que eu vou pedir para Débora apresentar para vocês. A Débora é minha parceira técnica, então ela vai trazer um pouquinho do sistema para vocês navegarem juntos aí, vai ser bem legal. Mas antes, eu queria mostrar para vocês como é que é esse fluxo, né? Em que vocês criam a ficha, e aí ela está criada ali numa fase de rascunho. Você imprime a ficha parcial, né? Eu sei que muitas vezes, quando o veículo sai da sede, ele não sabe todos os pontos de parada que ele vai ter, então aí é importante que ele tenha uma ficha parcial que indique que ele está autorizado a circular, mas que não amarre o trajeto dele, né? Que ele pode circular para outros pontos, e aí, antigamente, ele fazia manualmente, né? Ele continua podendo fazer manualmente, e aí o registrador ou o dirigente, enfim, quem criou essa ficha de rascunho, pega essas informações manuais, lança no sistema, pode, inclusive, anexar esse documento no sistema para registro, e aí ele conclui a ficha de cadastral de tráfego, tá? Essa é a proposta de automatização do fluxo dessa ficha dentro do MOVE.
né? Aí aqui a gente vai ter os perfis também, mas eu acho que eu vou, antes de entrar nos perfis, eu vou passar a palavra para a Débora, porque daí ela explica para vocês o fluxo direitinho e a gente consegue visualizar melhor quando eu for falar de perfil lá na frente, né? Eu acho que fica melhor assim. Perfeito, Bruna. Obrigada. Boa tarde a todos. Vou compartilhar a tela. Aí vocês dão um sinalzinho se estão vendo. Tem pessoas que não estavam vendo o slide. Não sei se conseguiram ver a tela. Mas Estamos fiquem vendo tranquilos sim. que está sendo gravado, né? E aí as dúvidas, a gente segue na mesma dinâmica. Ao final a gente responde. E aí eu vou ter um foco maior aqui nas FCTs, já que a Bru já passou ali pelas subfrotas. Eu posso até demonstrar aqui no sistema só para mostrar o contexto onde estão aqui. Eu estou aqui autenticada no sistema com um perfil chamado registrador, né? Esse perfil, ele é responsável por ter uma visão de toda a estrutura de todas as subfrotas da da Secretaria e Unidade Frotista do usuário logado. A Bru comentou mais inicialmente, né, que os acessos serão criados, então, conforme as... Ah, tá, para quem não está aparecendo a FCT, é questão de acesso, tá? Depois a gente resolve isso. Mas com relação à questão da criação aqui das FCTs, né, primeiramente, vai ser necessário fazer a solicitação, informando qual é a secretaria, a unidade frotista de vocês. Quem tiver subfrota tem que informar a subfrota para ter o acesso conforme, né, essa informação que vocês passaram para nós. E aí, vocês terão essa visão. Quem for registrador que faz a gestão de várias subfrotas vai ter essa visão aqui que eu estou apresentando agora. Né? Então, esse menu aqui que a Bru apresentou, que é criar a subfrota, criar um órgão detentor, uma garagem, tudo isso, né, o gestor ali das subfrotas vai poder fazer através aqui dessas funcionalidades que a Bru já apresentou. E essa é a visão. Eu vou dar um foco aqui na FCT, que é essa ficha de controle de tráfego, né, na visão aqui do registrador. Eu tô vendo algumas perguntas aqui, mas a gente responde ao final, tá bom, pessoal? Mas eu tô vendo tudo aqui. É isso que eu ia te falar, Débora. Deixa para responder eles no final, Tá porque bom. daí as coisas vão se esclarecendo enquanto você vai falando. Tá joia. Então, para fazer a criação de uma ficha de controle de tráfego, que é uma ficha que vai fazer o acompanhamento, né, dessa frota, né, onde eu faço todo o registro da operação, eu vou clicar naquele botãozinho, deixa eu botar aqui, criar FCT. Quando eu clicar em criar FCT, o sistema vai apresentar esse formulário para que vocês realizem uma abertura da ficha, né? Então, algumas unidades já tinham até manifestado que, às vezes, algumas dessas informações não tem no momento, né? Como, por exemplo, a quilometragem e tudo mais. Mas não se preocupem, porque nesse primeiro momento é uma abertura, um pré-cadastro. Então, mais à frente, a gente consegue editar essas informações. Então, aqui eu vou fazer o preenchimento desses dados. As placas que estão sendo exibidas aqui são todas as placas que foram criadas anteriormente para a Secretaria e Unidade Frotista, tá bom? Então, não traz todos os veículos cadastrados, vai ser sempre de acordo com a Secretaria e Unidade Frotista do usuário que entrou aqui no sistema. Por isso que é muito importante que vocês encaminhem esses dados, né, para fazer esse vínculo correto. Então, eu vou aqui selecionar uma placa. Isso seria ele. Aí eu acabei de cancelar. Vou informar uma quilometragem, caso, né, o responsável por esse registro, por essa abertura da ficha, não tenha essa informação ainda, não tem problema colocar um valor fictício aqui, porque pode ser editado mais à frente. Reparem que aqui, quando eu informei a placa, o sistema mesmo já preencheu aqui a marca, já preencheu o patrimônio. Por que que ele já fez esse preenchimento? Porque essas informações de veículos, elas são cadastradas antecipadamente. Existe um menuzinho aqui de veículo. Vou dar fazer uma demonstração aqui, ó. Que eu posso cadastrar veículos, né? Então, Beleza. Vou falar com ele aqui. quando vocês fazem a criação aqui dos veículos,
Débora, você ficou no mudo. Retoma seu microfone, por favor. Eita! Perdeu muita coisa? Tá, Eu você acho ficou que todo mundo? tenho só. Tá bom. Eu vou voltar um pouquinho. Vocês pegaram a parte que eu falei dos veículos? Das Sim, placas? sim. Tá. Então, eu vou continuar daqui. Então, os dados foram recuperados porque antecipadamente eu já havia cadastrado esses veículos. Então, quando eu estou fazendo a abertura da ficha, ele já traz esses dados a partir do momento que eu informo essa placa. Certo? Então, aqui eu também informo qual é o tipo de serviço, né, que eu estou fazendo essa abertura, se é abastecimento de veículos, um acompanhamento, né, algo mais específico, serviços administrativos, já tem uma lista pré-definida aqui. E aí eu posso, nesse momento, informar quem é o condutor responsável, né, nesse momento aqui da abertura da ficha. Eu posso tanto trazer condutores que eu já cadastrei antecipadamente. Vocês podem observar que, como aqui é um ambiente de teste, vão ter alguns registros aqui já. Ou eu posso cadastrar um novo condutor, caso ele ainda não tenha sido cadastrado. Então, eu vou fazer uma demonstração aqui, cadastrando um condutor, para ele ficar vinculado a essa ficha. E aí, o que é muito interessante nesse momento é que existem algumas integrações aqui. Então, se eu digito um CPF de um condutor que é do estado de São Paulo, o próprio sistema, ele já faz uma integração com o Detran, né, São Paulo, e preenche esses dados aqui para nós. Então, eu vou colocar aqui alguns dados. Um minutinho. Vou pegar aqui um CPF do estado de São Paulo para fazer a demonstração. Me avisa aqui que eu já te mando o link do invite aí para daqui a pouquinho, 4h30. Bom? Já, meu irmão. Débora, Débora, você tá no mudo. Débora, eu acho que você está falando no mudo de novo. Ai, desculpa. Perdão, gente. Eu vou inserir aqui, então, um CPF válido. E aí, o sistema já preenche automaticamente para mim, através dessa integração. Ele já traz esses dados, né? O número de registro, o nome completo desse condutor, a quantidade de veículos, a categoria, né? E a validade da CNH, que é uma informação bem pertinente. Caso esse condutor não esteja na integração, né? Que ocorre às vezes do condutor não estar ali vinculado, né, no Detran São Paulo, ele pode ter uma CNH de outro estado. O sistema também permite cadastrar, só que aí, no caso, ele vai. Débora, fica mudo de novo. Eu não sei se alguém tá me mutando, porque eu não tô fazendo nada e tá Peraí. ficando mudo. Pessoal, vamos lá. Ó, pedido aqui de novo de ajuda. É uma sala que tem muita gente. Estamos atualmente com mais de 850 pessoas. Então, por favor, vamos deixar a Débora aqui concentrada apresentando, colocando os usuários no mute, porque se a gente usa a funcionalidade silenciar todos, a gente silencia até a Débora que está falando, tá? Então, por favor, gente. Pois é, gente, ó, já até comentaram aí. Parem de botar a coitada da Débora. Obrigada, gente. Mas faz parte, é porque a sala tá cheia, que bom que tá cheia. Vai dar certo. Tá, continuando aqui, quando a gente tem essa questão de ser um condutor que é fora do estado de São Paulo, o sistema ele permite o cadastro, tá? Quando esse CNH não é do estado de São Paulo, porém ele não vai trazer nenhum dado, porque, né,
não tem essas informações via integração. Mas aí a gente pode fazer esse cadastro de forma manual, informando esses dados. Então, como era só para demonstrar, eu vou pegar esse daqui mesmo que já traz a maioria dos dados preenchidos para dar prosseguimento. Mais adiante, nós temos aqui os dados da reserva do veículo, né? Qual vai ser esse início e o final da reserva. Posso colocar. Opa, agora eu vi que me mutaram. Essa data mais futura para reserva. Salvo aqui. Endereço de origem. O endereço de origem é quando eu já sei de onde que vai partir, né? Aquela viagem, de onde ele está saindo. E aí eu já posso colocar aqui todo um endereço completo. A gente não faz nenhuma integração por CEP, nada disso, então fica muito a critério do responsável por esse preenchimento definir se vai ser um endereço mais reduzido, se vai ser algo mais direto, se vai ser algo mais completo. Então, vou colocar para a gente ganhar tempo como um teste mesmo. E as observações, ela não é obrigatória, então fica a critérios como vocês vão utilizar essas observações, né? E aí eu prossigo com essa criação. Então, aqui foi feita a abertura da ficha de controle de tráfego. O que que isso significa, né? Ela está aqui na situação em criação de FCT. Ela ainda não foi efetivamente criada, porque, como algumas unidades já manifestaram, né? Esse fluxo de cadastramento é muito particular de cada unidade. Existem unidades que cadastram só no dia seguinte, tem unidades que, conforme, né, os condutores chegam, eles já abrem essa ficha. Então, é interessante ter esse recurso, né, de criar, mas é como se fosse um rascunho em que a gente consegue alterar alguns dados até que passe para a próxima etapa, que é a etapa em andamento. Então, o que que faz com que a próxima etapa, né, seja iniciada? Eu tenho que fazer o preenchimento de alguns campos obrigatórios. Os campos obrigatórios, eles são aqui o nome do solicitante, né? Vou colocar tudo em caráter de teste. A gente ganha tempo. Data da solicitação, vou colocar a data de hoje. Início da reserva. Final da reserva, vou colocar. E aí eu tenho que adicionar pelo menos um passageiro e uma parada para conseguir dar andamento. Então, vou colocar teste, teste, teste. Salvei o passageiro. Vou incluir agora a parada. Lembrando que pode ser um ou mais passageiros, né? E paradas também podem ser uma ou mais. Então, aqui é o endereço de partida, né? A origem de onde está iniciando aquela viagem. Aí vem o endereço aqui completo, informa a data, a quilometragem da saída. O endereço de destino, que é para onde esse condutor tem que chegar. E aí, a quilometragem de chegada, se já for conhecida, né, a gente pode preencher, se não, somente quando houver esse retorno, e aí a gente preenche. Vou inserir aqui. Esses dados. Deixa eu só colocar isso aqui nessa altura. Cadastrei a parada. Então, agora eu tenho as informações obrigatórias para que essa FCT fique em andamento. Então, eu posso salvar aqui esses dados. Deixa eu ver se falta mais alguma informação. Salvei. Nome do solicitante e data da solicitação. Deixa eu salvar aqui.
Eu esqueci de salvar quando eu tinha preenchido. Deixa eu colocar aqui de novo. Salvei. Então, uma vez que eu já preenchi todos os campos que são obrigatórios, salvei. Aí sim eu posso criar essa FCT para que ela fique em andamento. Reparem que até aqui, por enquanto, quando não tem passageiro, lembrando que quando não tem passageiro pode ser o próprio motorista, né? Ele fica como se fosse o condutor aqui. Mas para que eu conclua essa ficha de tráfego, eu preciso adicionar ao menos um passageiro, que pode ser o próprio condutor, respondendo as dúvidas, tá bom? Aí, considerando agora que eu já preenchi, é opcional, eu não preciso já criar essa FCT e concluir. Eu posso, né, de acordo com o fluxo de trabalho e das unidades, criar vários registros, deixá-los em criação, e conforme vai acontecendo essas viagens, esse fluxo, a gente vai dando andamento e concluindo. Então, considerando aí que eu quero dar andamento nessa FCT, eu vou aqui criar essa FCT efetivamente. Antes foi como se fosse um cadastro, um pré-cadastro, né? Que ele fica um rascunho ali para a gente conseguir modificá-lo. Os pontos importantes de quando eu mando para em andamento é que eu não consigo mais alterar algumas informações, como, por exemplo, a placa, esses dados do veículo. Então, aqui a gente já fica com algumas limitações. Mas eu ainda posso incluir passageiros, eu ainda posso incluir paradas, e aí habilita aqui as ocorrências, né? Digamos que uma viagem, né, ocorreu algum imprevisto, algum defeito no veículo, algum problema com multas. Então, aqui é feito o registro dessas ocorrências antes da finalização da conclusão dessa ficha, tá bom? Aí aqui eu vou fazer, então, a conclusão. Reparem que no momento ela está em andamento. E aí não precisa ser no mesmo dia, né? Ela fica nesse status aqui, ó, em andamento. E aí, quando for pertinente para a unidade fazer essa conclusão, esse fechamento, ela vem nesse botão e conclui. Lembrando que caso por alguma necessidade ela precise cancelar, então pode vir aqui nesse botão que esse registro ele vai ser inativado, ele vai ser cancelado, na verdade. Então, eu vou concluir essa FCT para demonstrar aqui como é que ela fica. A ação ela foi realizada com sucesso. E aqui eu consigo agora tanto visualizar ela aqui nessa lista de FCTs criadas. Ó, reparem que tem muitas FCTs que foram criadas, né? Aí eu posso também fazer a impressão dessa FCT. E aí o sistema vai mostrar aqui o arquivo, né, com alguns dados já preenchidos, conforme foi preenchido digitalmente aqui. Toda essa demonstração que eu fiz foi numa visão de uma unidade frotista, né, que tem ali o papel do registrador, que faz a gestão de várias subfrotas, né, e aí a gente tem uma visão que é um pouco mais reduzida, mais limitada, que é na visão do dirigente da subfrota. E qual é a diferença do dirigente da subfrota, né? É que ele visualiza somente a própria frota dele. Então, as funções são as mesmas, exceto pelo fato de que o dirigente de subfrota, ele não cria uma subfrota, ele não cria um órgão detentor, ele só cria garagem, que foi o que a Bru apresentou antes, e também ele não cria veículos. Quem cria os veículos é somente os registradores. Mas ele pode criar um FCT da mesma forma como eu demonstrei no exemplo anterior, só que ele só cria para a própria subfrota dele. Então, esse usuário ele está vinculado aqui à segurança pública, a unidade frotista dele é a DGP, e a subfrota dele, deixa eu pegar aqui, é essa aqui, teste subfrota DGP. Então, ele nunca vai conseguir criar FCTs para nenhuma outra subfrota, sempre vai ser para essa.
Por quê? Porque essa subfrota aqui, ela está vinculada a esse usuário que está autenticado no sistema. Por isso que todos os dirigentes de subfrota precisarão enviar as informações, né, na planilha, informando que ele é uma subfrota para que tenha uma visão como essa daqui. Aí, basicamente, a criação aqui é a mesma, não vai mudar em termos de campo, de nada. Então, só se vocês acharem necessário demonstrar novamente para tirar alguma dúvida, mas basicamente era essa apresentação que eu tinha para fazer. E aí, eu acho que a gente poderia. Débora, Oi! antes de você fechar a sua participação especial, mostra para mim como é que a gente imprime uma ficha. Eu vi que o pessoal no chat está curioso, porque é uma coisa que eles fazem bastante. Mostra para mim a carinha dela. Ah, claro. Deixa eu pegar aqui aquela que a gente fez. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vamos pegar aqui uma ficha. Reparem que aqui, né, eu estou numa lista onde já foram criadas várias FCTs. Eu tenho os status aqui, alguns estão em criação, que é aquele status, né, inicial, que eu não preenchi todas as informações, algumas estão em andamento, e algumas já estão até concluídas. Para que eu consiga fazer essa impressão, reparem que quando ela está ainda em criação, eu não tenho esse botãozinho. É só a partir do momento quando está em andamento, que é onde eu já preenchi algumas informações, que eu consigo imprimir. Só que como aqui eu não adicionei todas as informações, eu vou ter uma FCT um pouquinho menos completa, não tão preenchida, porque não foram preenchidos todos os campos até a conclusão. E aí, basicamente, para imprimir, ela abre aqui no próprio navegador, tem um ícone aqui de impressora, a orientação aqui do arquivo, né, tá na forma de paisagem, e aí eu clico aqui, já vem pré-definido, né, mas eu posso modificar aqui, se eu quero salvar como um PDF, se eu quero imprimir, aí eu tenho que gerenciar e vai depender muito da configuração da máquina de vocês. Eu não tenho impressora instalada, então não vai aparecer uma impressora aqui, mas geralmente quando você tem uma impressora configurada, aparece aqui o nome da sua impressora e aí é o caminho normal, imprimir e aí esse arquivo vai ser impresso normalmente. Com essa opção também de salvamento em PDF. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Deixa eu aproveitar que você nos trouxe aí essa ficha, que ela fica super bonita, né? Ela não fica com essa carinha do móvel, ela fica com uma carinha de documento oficial. Eu acho que era importante o pessoal ver, né? E aproveitando, tem um pessoal perguntando: enquanto para caso A, caso B, posso continuar lançando no SAF? Não, gente, SAF não nos pertence mais, tá? A partir do dia 1º, tudo que era feito no SAF com relação à FCT, né? Para quem usava, tem gente que está aí na sala tá falando, meu Deus, o que é SAF? Não sei o que é SAF. Tudo bem, não tem problema se você não sabe. Mas para as unidades que usavam o SAF, que tinham esse hábito, o que era feito no SAF, a gente está trazendo para o MOV, né? Não igual, a gente tenta sempre evoluir e melhorar, mas o SAF vai deixar de ser utilizado. Então, só para reforçar esse ponto, tá? Não vai ficar acontecendo lançamento simultâneo no MOV e no SAF. Não. A partir de amanhã, a partir do dia 1º, o que era feito no SAF é agora realizado no MOV. E aí, antes que vocês fiquem aflitos, eu vou passar para vocês daqui a pouquinho aí todas as questões de suporte, como é que a gente vai fazer aí, vocês não estão sozinhos, tá? A gente tem todo um canal de operação assistida que vai ajudar vocês, eu vou falar disso já já. Deixa eu só dar uma olhada se tem mais algum ponto aqui que a Débora, com todo o conhecimento técnico dela, né, ela que é a nossa expert em ficha cadastral, consegue esclarecer e aproveitar. Débora, você consegue mostrar para a gente como que a gente finaliza uma FCT? Rapidamente, só para o pessoal aqui que está
mais Consigo. ansioso? Consigo. É porque eu passei até rápido, né? Vamos lá. Como eu falei, tem essas etapas aqui, esses status da ficha, né? Então, para que ela seja concluída, eu preciso ter, inicialmente, preenchido todos os campos que são obrigatórios. E o que que é mandatório aqui para que a gente consiga concluir essa FCT, né? Que ela já tenha ao menos um passageiro inserido e ao menos uma parada. E todos os demais campos anteriores que tem esse asterisco, né? Que o próprio sistema vai informar para vocês quando a informação for obrigatória, mesmo que ela não esteja preenchida, o sistema ele avisa, para não ter nenhum tipo de problema para ser impedido ali de concluir. Então, é muito simples, é o botão concluir FCT é o que vai encerrar essa ficha. Eu clico aqui em prosseguir, né, com essa FCT, confirmo. Aí, aqui ele não deixou, porque eu peguei uma que está vazia, deixa eu pegar aqui um registro que está completo. Vou mostrar. É porque esse é um ambiente de teste, então a gente tem alguns cenários aqui que fogem, fiquem tranquilos que já não vai acontecer em produção. Mas aí eu preciso pegar uma preenchida, senão eu não consigo concluir. Deixa eu ver. Aqui essa. Essa aqui tá ótima. Essa já tem as informações, aí eu vou só informar a data da reserva. Data mais futura. Eu tive que alterar os dados, porque eu peguei uma FCT mais antiga, tá? Mas geralmente é isso. Eu pego uma FCT que está em andamento, se tiverem todos os dados obrigatórios informados, eu consigo, através desse botão, concluir a FCT. Ó, aqui ele está acusando que faltou o nome do condutor, eu venho aqui, preencho, e aí ele vai. Agora ele vai deixar. Agora ele finaliza. Deixa eu Isso. aproveitar para tirar uma dúvida que está sendo bem frequente aqui. Primeiro, vou reforçar, tá, pessoal? Quem está falando, eu não tenho acesso ao MOV ainda. A gente vai falar de acesso no final da sessão, tá? A gente não concedeu acesso para todo mundo ainda. Então, se acalmem. A segunda pergunta: veículos que saíram hoje e que a ficha FCT foi lançada pelo SAF hoje e que retornam amanhã, quando a gente já vai estar usando o MOV, qual que é a orientação nesse caso, pessoal? A gente prevê esse cenário? Boa, Bru. Aqui, ó. Como a gente tem aqui as paradas, enquanto eu estou na etapa criação, eu posso adicionar as paradas, então vamos considerar que o condutor, né, ele pegou ali o veículo, né, na unidade, fez a viagem. O fato de eu iniciar aqui não significa que eu já tenha que colocar esses dados aqui hoje. Se ele finalizar amanhã ou depois, ou o próprio responsável pela unidade quiser informar depois, não vai te obrigar a preencher esses dados aqui, da quilometragem, naquele momento. Só que a partir do momento que eu crio o FCT, que eu preencho, adiciono essas informações e quero criar FCT, aí ele já pede que eu informe, né, obrigatoriamente aqueles dados. Mas enquanto ela está na etapa criação, e isso fica a cargo da própria unidade de fazer essa gestão, de em que momento que ela vai mandar, então ela fica responsável por definir ali em que momento ela vai encerrar, ela vai mandar para em andamento. O sistema ele não vai travar ela nesse sentido. Ficou claro? Não, tá claro para mim. Eu vou aproveitar para passar a palavra para a Nazaré, porque eu acho que ela tem alguma coisa para complementar nesse cenário, né, Nazaré? Exatamente. Complementando a fala da Débora, quem abriu a ficha hoje no SAF, e o SAF vai parar hoje à meia-noite, e a ficha ainda continuando aberta, precisa reabri-la amanhã no MOV e fechar o MOV. Entendi. Então, essas fichas aí da transição que vocês abriram no SAF e que vocês não vão conseguir fechar no SAF, porque o condutor vai retornar amanhã, apenas essas, vocês vão ter que lançar no MOV para que elas sejam finalizadas. É isso, né, Nazaré? Exatamente. Perfeito.
Tinha mais uma pergunta aqui que eu tinha separado, que é uma dúvida que muitas pessoas têm, que é a questão da quilometragem. Quando a gente lançar a quilometragem, ele traz, Débora, alguma. Eu lancei hoje, aí quando eu for fazer a próxima, ele vai puxar a anterior. Como que ele entende essa questão da quilometragem do veículo? Eu vi que tem 2 cenários, né? O primeiro é se vai trazer do SAF. Quando eu faço a abertura de um FCT, por exemplo, eu estou criando a FCT aqui. A gente não tem nenhuma informação do quilômetro na partida, porque eu estou criando pela primeira vez a ficha. Então, esse dado ele precisa ser informado. É um pouco diferente do SAF, né? Porque, salvo engano, o pessoal comentou que ele recupera, né? Mas aqui a gente não tem o parâmetro porque é a primeira ficha. Depois que eu já tenho essa ficha criada, que eu vou adicionar as paradas naquela ficha, né, que é a viagem efetivamente, aí sim ele recupera conforme a última FCT. Por exemplo, ó, deixa eu pegar uma aqui que está em andamento. Vou pegar essa daqui que está em andamento. E aí eu vou criar aqui uma parada, né? Já tem uma parada e aí eu vou adicionar mais uma. Ó, repara que a quilometragem da saída ele já mostrou, porque ele recuperou conforme a última FCT que estava em aberto, né? Essa quilometragem. E aí eu consigo cadastrar normalmente essa parada. Agora, antes não tem como, porque a gente não tem um valor ali de referência para olhar e exibir. Então, a partir de hoje, sempre que eu puxar esse veículo 1, 2, 3 que você abriu aí, ele vai puxar a quilometragem anterior, é isso? Da última FCT aberta, né? Porque sempre vai ter só uma FCT em andamento. Eu não tenho 2 FCTs ao mesmo tempo em andamento. Por isso que é importante esse controle, né, no fluxo ali do responsável da unidade, saber em que momento que ele vai mandar para em andamento, porque não dá para mandar todas ao mesmo tempo e concluí-las todas ao mesmo tempo, né? Só a etapa criação que eu posso ter uma lista ali, com vários itens. Agora, a partir do momento que está em andamento, é somente uma por veículo. Certo. Essa é uma boa pergunta. Aí, eu tenho uma outra dúvida aqui, que é, calma aí, que eu perdi. Tá muito. Ah, o Cláudio, ele pergunta assim, ó, manutenção, outros fins, oficinas, peças, materiais, teremos esses campos? E aí eu vou falar para o Cláudio e para todo mundo, tá? Hoje a gente está entregando para vocês uma funcionalidade que é a funcionalidade da ficha de tráfego, né? De controle de tráfego. O MOV, ele é um sistema que ele continua, a gente continua trabalhando nele, né? Tanto eu quanto o nosso time técnico, da Marcela, da Débora, e a Nazaré, que é a especialista em frota aqui do nosso time, né? Ela que dá os insights todos. Então, esse time continua trabalhando para melhorar esse sistema. Então, hoje, essas são as funcionalidades que estão sendo entregues, e a gente tem a expectativa de continuar vindo aqui com frequência trazer melhorias, né? Porque essa é a vantagem do nosso sistema, né? Ele pode continuar avançando e melhorando e crescendo. Então, hoje a gente não tem esses campos que o Cláudio fala, mas estão previstos e a gente deve ter em breve. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês aqui. Teve um moço que perguntou do sistema da Polícia Civil, eu perdi a mensagem dele, mas ele perguntava assim, aqui na Polícia Civil eu já tenho um sistema que faz uma coisa parecida com isso. Eu vou precisar usar os dois? E aí eu peço a ajuda da Nazaré para responder essa pergunta. Exato, eu já ia te responder, Bruna. Esse questionamento eu já respondi, mas eu vou responder aqui para todo mundo. Quem tem sistema em suas unidades frotistas, seu sistema próprio de FCT, pode continuar utilizando os seus sistemas. Por enquanto, o uso da FCT no MOV não é obrigatório. Futuramente será, mas a gente estará divulgando isso, chamando para um novo encontro, para tirar dúvidas. Então, quem tem, pode continuar usando os seus.
Perfeito. Então, é isso, tá, pessoal? Nesse momento, a FCT ainda não é obrigatória, mas para quem usava o SAF, não tem mais o SAF, tá? Então, quem usava o SAF, o recurso que existe a partir de amanhã é o MOV, tá? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Eu vou passar a palavra para a Marcela também, que ela está com a mão levantada faz um tempão. Pode falar, Marcela. Não, desculpa, gente, era só para reforçar aqui alguns pontos que trouxeram. A declaração de combustível, o DMCC, eu sei que algumas pessoas utilizavam o SAF, mas vamos lembrar que a funcionalidade de declaração mensal de consumo de combustível, o DMCC, ela está disponível no MOV desde outubro do ano passado. Então, o consumo de combustível, ele precisa ser declarado no MOV. Para quem declarava no SAF, a obrigatoriedade é para declarar no MOV. Inclusive, para quem usava a ficha de controle de tráfego no SAF, existia lá um campo de declaração de consumo. Então, aqui vocês viram que a Débora mostrou, esse campo não existe mais. Então, o único momento em que se declara o DMCC é mensalmente. Perfil que declara o DMCC é o operador de lançamento. Então, por favor, aí, unidades frutistas, se atentem aí para quem tem essa permissão e quem precisa declarar no MOV. Sobre relatórios e manutenção, essas funcionalidades a gente ainda vai liberar para vocês, vai ter outro treinamento, então, por hora, não precisa declarar no MOV, não vai ter onde declarar, tá bem? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu tinha separado também mais uma pergunta. Continua obrigatória o uso da FCT? Sim, né? No começo do treinamento eu falei, o uso da FCT é como uma nota de trânsito, né? Um caminhão de carga não pode ir de ponto a outro sem que a nota relate de que ele está indo de um ponto a outro. O mesmo vale para veículos oficiais do Estado, né? Eu preciso que seja documentado o trajeto desse veículo. Então, a ficha continua aí sendo bem importante, por isso que a gente está trazendo esse recurso aqui. As pessoas estão ansiosas porque não aparece o MOV no Minha Área, pessoal, só vai aparecer depois que for configurado o perfil. E é isso aqui que eu vou até compartilhar com vocês agora, tá? Eu vou pedir muita atenção, eu sei que a galera está bem agitada com todas as alterações e as mudanças, mas eu vou falar um pouquinho de perfil. Então, eu preciso que vocês me ajudem aqui com a atenção. Vocês estão vendo minha tela? Estou falando aqui de usuários do sistema da FCT e das permissões de acesso que cada um desses perfis vai ter, tá? Então, assim que se desenrola. O time de DMI consegue visualizar e imprimir todas as fichas de todas as unidades frotistas, mas ele não pode nem criar, nem atualizar, nem inativar. A gente tem o perfil registrador, que visualiza todas as subfrotas da unidade frotista dele. Pessoal, vou pedir para fechar o microfone, tá? No final você põe, tem que pagar. Não, é uma porcaria aquilo aí. Vocês estão me ouvindo? Então, aqui eu vou ter o registrador, que vai conseguir atuar nas subfrotas que estão dentro da unidade frotista dele, e eu tenho o dirigente da subfrota, que ele atua apenas nesse universo mais restrito da subfrota dele, né? Vocês lembram do meu funil. Então, primeiro a secretaria, depois a unidade frotista, depois a subfrota. O nosso dirigente atua aqui só nesse universo da subfrota, tá? E, Bruna, como é que eu vou pedir esse perfil? Como é que eu vou pedir esse acesso, tá? Você vai pedir aqui, ó, através do link que a Nazaré, que o time de DMI já manda para vocês, tá? Então, não é um processo novo. Lá no formulário que ela manda para vocês, em que vocês podem escolher quais perfis vocês podem ter. Eu vou mandar, aqui tá como um clique aqui, né? Mas eu vou mandar o link para vocês no chat, para que vocês possam entrar e verificar esse perfil, tá? Lembrando que o time de
de mobilidade valida esses perfis para que nós, do time técnico, atribuamos no sistema, tá? Então, é uma ação conjunta. Você vai pedir o perfil, a gente não vai atribuir automaticamente. Primeiro é validado aí pelo nosso time de DMI, né, Nazaré? Pode compartilhar com a gente aí o que você tem para dizer. Eu só quero reforçar o que a Bruna acabou de falar para todos, o seguinte, o registrador, esse perfil, ele fica somente na unidade frotista. Então, nas subfrotas não existem usuários com perfil registrador, somente nas unidades frotistas. Para as subfrotas, nós temos neste momento somente o perfil dirigente subfrota. Todos poderão ter este perfil neste momento? Sim, todos poderão. DMI, junto com o time técnico MOVE-SP, está trabalhando para um novo perfil, um perfil mais restrito, um perfil somente de abertura de FCT, não um perfil de gestão. Esse perfil hoje é um perfil de abertura tanto quanto gestão. Poxa, mas e aí? O que ele faz? Faz isso, faz aquilo, faz tudo? Ele faz tudo, mas não precisam se preocupar. O MOVE-SP, ele registra todas as ações ficam no histórico. Então, e essas ações, elas ficam relacionadas ao CPF de cada um. Eu, Maria Nazaré, meu CPF, se eu criar uma ficha, vai estar lá, criei. Não é permitido, é claro, porque eu não tenho esse perfil hoje, mas se eu o tivesse, ficaria registrado que eu abri. Então, um ponto que o usuário colocar no MOVE, o MOVE vai informar, usuário CPF tal, acrescentou um ponto em tal lugar, tal data, tal hora. Então, só quero deixar tudo isso muito claro para todos vocês. É isso. Inclusive, é uma das nossas vantagens do MOVE, né, Nazaré? Que a gente tem aí, né, por exemplo, no histórico do veículo, eu tenho lá quem criou, quem editou, quem atualizou. Então, às vezes eu entro lá, vejo que o veículo está inativado, e aí eu falo, poxa, por que está inativado? Eu não preciso pegar no telefone, ligar para a pessoa responsável, está lá no histórico. Sim. Quando a pessoa inativou, ela justificou, aí eu sei, ele está inativado por motivo X que está aqui descrito, né? Então, essa parte do histórico ajuda bastante, né? Eu tenho uma pessoa perguntando se a mesma pessoa pode ter o perfil de registrador e de dirigente de subfrota. Você me ajuda a responder essa, Débora? Pode ser a Nazaré também, que eu vi que ela já está online. O registrador, ele poderá ter o perfil de dirigente de frota também, porque, de repente, é uma frota pequena e não tem, digamos assim, não tem subfrota, porém tem a garagem. Então, ele tem o perfil... Na verdade, voltando só um pouquinho, apaga o que eu falei. O próprio perfil registrador, ele vai conseguir abrir a FCT. Então, na verdade, ele não precisa. Ele pode, mas não precisa. Perfeito. Agora, ao inverso, não. Né? Numa subfrota, o perfil dirigente de subfrota pode ter o registrador? Não. Aí não. Tá? O perfil registrador tem as ações do perfil dirigente subfrota. O perfil dirigente subfrota não pode ter as mesmas ações do registrador. Espero ter sido clara. Ficou claro sim. Complementar aqui, o perfil dirigente de subfrota, ele é um perfil com menos permissões e ele é mais restrito. Então, não faz muito sentido uma pessoa ter o registrador e o dirigente, porque o registrador já faz tudo o que o dirigente faz. Então, não seria necessário. Exato, isso mesmo. Obrigada, Marcela. Exatamente. Exatamente. Muito obrigada, pessoal. Então, retomando aqui, vamos lá, passo a passo, tá? A gente tem esse link aqui, que é onde vocês vão informar quais perfis vocês precisam ter. Então, quem já tem o perfil registrador, que é um perfil que já está apto a atuar, né, a cadastrar a subfrota, a criar a ficha cadastral de tráfego, não precisa pedir nada, porque você já tem, tá certo? Não precisa pedir de novo. Quem não tem e vai precisar começar a criar, é importante entender se você precisa de um perfil registrador, que é um perfil com maiores acessos, ou se você precisa de um perfil de dirigente de subfrota, que atua ali só no universo de uma subfrota reduzida,
tá? Essa é a resposta que vocês precisam ter. Então, eu vou pedir para vocês, entendendo isso, preencher o formulário aqui no link que vai ser enviado, reforçando que o código da subfrota e o nome da subfrota tem que estar exatamente igual ao que vocês vão cadastrar no MOVE. Então, é você mesmo que vai cadastrar, meu colega registrador. Então, quando você for anotar aqui para dizer o código da minha subfrota é X, tem que estar da mesma forma lá no MOVE, tá? Se ficou complicado, esse chat aqui, ó, essa conversa que a gente está tendo aqui, ela continua aberta, tá? Vocês vão poder mandar mensagem depois que ela for encerrada, depois que terminar a reunião. E a gente vai oferecer esse suporte para vocês, que é o que a gente chama de... Deixa eu mostrar aqui o slide para vocês. Que é a nossa sala de operação assistida, tá? A gente não vai dar esse treinamento e aí amanhã vocês estão por conta, não é assim, né? Eu vou estar lá na sala com vocês, na sala de suporte, o time técnico também, para entender, para ajudar nos primeiros acessos, para garantir que o perfil de vocês está configurado certinho, tá? A gente vai ter essa sala de operação assistida que a gente chama, que nada mais é que um chat de suporte, que é essa sala aqui que a gente já está conversando, a gente vai continuar a conversa nela. Então, se vocês tiverem dúvidas, dificuldades, tirem um print e mandem, que assim, em cima disso, a gente consegue entender qual que é o problema e orientar vocês, tá? Para quem tiver alguma dificuldade com a questão dos perfis, a gente sempre pede que seja esclarecido aí com o time da mobilidade, né? Eles que vão ajudar vocês, mas para isso a gente tem a nossa planilha de perfis. Então, é lá que vocês vão colocar a informação mais atualizada para a gente centralizar e conceder esses perfis, tá? Aqui no final eu falo que sempre que vocês forem pedir uma ajuda, mandar um print. E aí não é um printzinho ali só da mensagem de erro, não, tá? Manda da tela inteira, que a gente que já, né, tá familiarizado com o sistema, bate o olho, a gente já identifica qual que é o problema e ajuda vocês mais rápido. Esses slides que eu mostrei para vocês, eles serão convertidos em PDF, vão estar disponíveis para vocês consultarem. Então, é mais um recurso para ajudar vocês aí nesse processo de, né, transição, de ambientação. Então, vão haver momentos de suporte, a gente vai ter operação assistida, a gente tem a sala do Teams, vocês não vão estar sozinhos, tá? E, se necessário, a gente faz uma nova sessão de capacitação, já me coloco à disposição com a Nazaré, com a Vânia, todo o time de mobilidade, para que vocês fiquem confortáveis em usar o sistema. De novo, a ideia é melhorar a vida, né? Não adicionar complexidade, é automatizar e facilitar. Então, vamos trabalhar juntos aí para que a gente consiga atingir esse objetivo. Certo, pessoal? Eu estou vendo que tem um pessoal aí querendo, com dúvidas, querendo levantar a mão. A gente está numa sala muito grande, com muita gente. Eu não vou conseguir dar permissão de microfone para que todo mundo consiga falar, até porque a gente já está aí em cima no nosso horário, mas eu reforço, tá? Estaremos aí juntos em todo esse processo. A gente tem aí a nossa sala, o nosso chat de operação assistida. O primeiro passo, pessoal, é o perfil, tá? Então, eu vou já botar aqui o link para que vocês possam preencher a planilha do time de mobilidade, informando qual que é o perfil, para que a gente consiga conceder os perfis. Vocês vão conseguir entrar no MOVE e aí vão começar a se ambientar, tá? Então, vamos juntos aí nessa transição. Vai ser mais fácil do que parece, eu prometo para vocês. Tá certo, pessoal? Muito obrigada pela atenção aí. Falei muito, mas a gente vai continuar junto para reforçar esses conceitos, tá? Agradeço a presença de todos. Um grande abraço, boa tarde.